na nossa região. 10h19. A campanha Janeiro Verde Piscina alerta sobre o câncer do colo do útero, terceiro tipo que mais mata mulheres no Brasil. A doença é causada pelo HPV, vírus transmitido principalmente por contato sexual. A vacina contra o HPV continua sendo a principal forma de prevenção e está disponível no SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Lembrando que a campanha está ampliada aqui em Campinas porque a adesão dos meninos, principalmente, está baixa. E é justamente essa cobertura vacinal que caiu nos últimos anos que preocupa autoridades de saúde. Só que além da vacina, o rastreamento também mudou. O Ministério da Saúde começou a implementar um novo exame, o teste de DNA HPV, que vai substituir o Papa Nicolau até o fim desse ano. Esse teste identifica o vírus antes mesmo da alteração nas células, o que aumenta a chance de detectar riscos precocemente. Outra novidade é a possibilidade de autocoleta, que facilita o acesso para quem tem dificuldade de ir às unidades de saúde. Para entender um pouquinho melhor como essas mudanças podem impactar a prevenção, a gente recebe aqui no CBN Campinas o oncologista clínico Igor Mantovani. Muito bom dia para você, Igor. Muito obrigado pela presença. Olá, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente tem informações, tem a vacina de prevenção e mesmo assim o câncer de colo de útero ainda é muito comum no Brasil. O que falta nessa prevenção? Bom, Sandra, acho que essa é uma informação que a gente tem com bastante tristeza mesmo, né? Que o câncer do colo do útero é o terceiro câncer mais frequente no Brasil e realmente merece toda a atenção que essa campanha, não só desse mês, mas de todos os meses, merece a gente falar sobre isso, né? É um câncer que acomete mulheres jovens, é um câncer que durante muito tempo a gente teve uma lacuna grande entre o objetivo de rastreamento e a real eficácia desse rastreamento, que é a mulher ir ao posto de saúde, fazer o Papa Nicolau e ter a informação da necessidade de se tratar de maneira a investigar cânceres do colo do útero. Então, para responder sua pergunta, o que a gente acabou tendo era uma população feminina que não rastreou adequadamente o câncer do colo do útero e chega, muitas vezes, num cenário já mais avançado para os tratamentos. E daí, como o Felipe falava na abertura, realmente o câncer é um dos que mais mata, né? Os cânceres do colo do útero é um dos que mais mata por isso, porque a gente descobre ele tardiamente. Os tratamentos são agressivos e muitas vezes não conseguem eliminar a doença. Então, esse cenário que nós estávamos, então, com mudança, a gente espera que isso realmente sério. E isso porque a gente está falando de uma doença que pode ser evitada com vacina, né? O que pode explicar, talvez, por que a cobertura vacinal tenha caído tanto? Pois é, Pipe, essa questão da vacina, né, talvez a melhor forma de evitar qualquer tipo de doença, né? Se a gente vacina meninos e meninas na idade infanto-juvenil, a gente acaba por eliminar a chance deles terem contato com o vírus HPV, que é o principal causador de doenças como o câncer do colo do útero. Não somente ele, mas principalmente para a população das mulheres. E o fato de nós termos uma vacina já disponível, eu acho que acabou muita felicidade para a comunidade científica, mas para a população que muitas vezes acaba indo na vacina, medo de reações, um medo, eu diria que bobo, de eventualmente vacinar meninos e meninas para uma doença sexualmente transmissível. Isso não é um passaporte para o início da vida sexual, isso é uma proteção quando eventualmente aquele menino, aquela menina na idade adulta irá já iniciar a sua prática sexual. Então, a gente precisa conscientizar principalmente os pais, mães e pais, da importância da vacinação nessa faixa etária. E isso na prevenção, né? Agora, pensando naquelas mulheres acima dos 40 anos, existe uma preocupação maior? Qual deve ser a rotina, né, de prevenção? É anual, é semestral? Depende também se tem casos na família de câncer? Qual é a orientação? Sandra, toda mulher na fase adulta que não está não foi, portanto, vacinada, né, visto que a vacina é algo já relativamente recente,
ela deve manter a sua rotina ginecológica periódica. Como bem na nossa introdução, o rastreamento do colo do útero, do câncer do colo do útero, é feito com Papa Nicolau, com uma cobertura muito aquém do que a gente esperava. E com a mudança da identificação do HPV através do teste de detecção do HPV, a gente consegue selecionar em duas populações, mulheres que tiveram ou não tiveram o contato com esse vírus. E daí o acompanhamento dessas mulheres é diferente. O acompanhamento da mulher que ter identificação de HPV de alto risco na sua rotina ginecológica, ele é mais de perto, ele é mais próximo. O acompanhamento da mulher que não teve contato com HPV, ele pode até contemplar a orientação sobre vacinação, mas também vai ser seguido, mas numa rotina mais leve. Então, acho que a mensagem que fica para nosso ouvinte é: a mulher adulta não vacinada, rotina ginecológica anual, tá? Anualmente é importante que seja ao ginecologista. E daí, no acesso, conforme esse teste vai chegando para a população como um todo, vai ser definido o melhor momento de entender o contato com a HPV e qual exame é necessário para monitorar a saúde do colo do útero dessa paciente. Só para a gente poder finalizar, doutor, por que esse exame novo do DNA HPV é considerado melhor que o Papa Nicolau? Justamente por isso. O Papa Nicolau é simples, parar, digamos assim, mas ele é necessário de ser feito em toda a população. E pensando no Brasil como um país continental, é complexo. Que a gente tem execução, da interpretação e depende também de que volte a uma consulta para a ciência. Doutor, só interromper, porque a conexão falhou. Peço só a gentileza, desliga a câmera, só para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a qualidade do áudio nessa pergunta final, porque essa é uma pergunta importante até para poder entender por que o governo federal está fazendo essa mudança, né? Está querendo implementar essa mudança. Vamos tentar de novo, doutor, por gentileza. Desculpa da inconsistência aqui na comunicação. Precisar interromper, por favor. Eu acho que não vai. Eu acho que a gente vai precisar fazer mesmo, por telefone. Essa ligação, né, por telefone de maneira aí tradicional, né, para que a gente tenha melhor compreensão exatamente no que o doutor Igor Mantovani, que é oncologista clínico, para esclarecer também os nossos ouvintes, inclusive se alguém tem alguma dúvida ainda a respeito desse tema, a gente consegue trazer aqui na nossa programação. Você que quer compartilhar através do WhatsApp 19-9986-9070, nós estamos esclarecendo exatamente sobre a necessidade de prevenção do câncer de colo de útero. E reforçamos aqui a vacinação contra o HPV, que é um dos indicadores também para potencializar aí as chances de câncer de colo de útero. E essa vacinação contra o HPV é disponível em todas as unidades de saúde para meninos e meninas. Contato retomado com o Dr. Igor Mantovani, explicando por que o exame de DNA HPV é mais eficaz que o Papa Nicolau. Doutor. Perfeito, obrigado. Desculpa a todos vocês e os ouvintes aí pela inconsistência mais uma vez. Nós falávamos então do porquê da superioridade do teste de HPV, né? Então, é justamente porque a gente seleciona uma população de interesse. Se a gente tem uma população de mulheres no Brasil todo para rastrear, o Brasil como país continental, a gente acaba tendo uma dificuldade de implementar o Papa Nicolau de maneira efetiva. Vamos pensar aqui, né? A mulher precisa ir colher, o exame precisa ser lido e a mulher precisa voltar numa consulta, isso anualmente, todas as mulheres em fase de vida sexual ativa. Isso é muito complexo. Fazendo a triagem por contato com HPV, a gente acaba selecionando as mulheres que tiveram contato e essas mulheres são acompanhadas de maneira mais intensa. As mulheres que não tiveram contato com HPV de alto risco vão certamente ter uma discussão quanto à vacinação e um monitoramento muito mais leve e muito menos exigente do próprio serviço de saúde, né? Porque a gente pode permitir um acompanhamento menos exigente para aquela paciente e também permita que o próprio sistema de saúde, seja público ou privado, dê atenção devida para aquela mulher com contato para o HPV e, portanto, com risco de desenvolver câncer de colo do útero.
Tem uma pergunta aqui da Dulce, ela é do satélite Iris 1. Não tenho útero, tenho que fazer exames de rotina? A pergunta dela é excelente, Dulce, obrigado. O fato de ter retirado o útero, na grande maioria das vezes, essa retirada é total e também o colo do útero é retirado. Mas, Dulce, nós sabemos que o Papa Nicolau, ele não pega somente a secreção do útero, ele pega também a secreção vaginal. E em sendo a senhora, né, uma mulher adulta que não foi vacinada, o acompanhamento ginecológico, ele deve ser feito para monitoramento da saúde da vagina. Os casos de cânceres do canal vaginal relacionados ao HPV, eles são mais raros, mas é necessário que se monitore a saúde do canal vaginal. Então, a resposta para a Dulce é sim, é importante ir ao ginecologista, não vai ser o clássico Papa Nicolau, mas o monitoramento da saúde vaginal é importante. E que outros sinais de alerta que não podem ser ignorados, doutor? Sandra, eu acho que quando a gente fala de sinais do câncer do colo do útero, a gente deseja, na verdade, que nenhuma mulher venha tê-lo, né? Mas o sintoma principal é sangramento, um sangramento doloroso e dor, principalmente na prática de atividade sexual. Então, aquela mulher que tem sangramento, que tem dor na região baixa, que é um sangramento vaginal que é diferente da menstruação, às vezes não é aquele sangue vivo, é um sangue mais escurecido, que pode ter até odor. Aquela mulher que está tendo dor na prática de relação sexual, ela precisa ser avaliada e precisa olhar a saúde do colo uterino dela. Doutor Igor Mantovani, oncologista clínico, muito obrigada por estar hoje com a gente, tirando as nossas dúvidas, assim também como da nossa ouvinte. Obrigada por trazer mais consciência também. Eu que agradeço, obrigado a você, ao Felipe e a todos os ouvintes da CBN. Um abraço. Muito obrigado. 10h30.